Segurança no trânsito é um assunto que, bom, faz parte da vida de todo mundo, né? Mas e se eu te disser que a chave para dirigir melhor pode vir de um lugar que a gente nem imagina? Pois é, para essa análise, a gente foi fundo em um manual de treinamento usado por agentes de segurança e tiramos de lá lições que valem ouro para qualquer motorista. Bora descobrir o que eles sabem que a gente talvez ainda não saiba. Para começar, vamos repensar uma palavra que a gente usa o tempo todo: acidente. A fonte dessa nossa análise sugere um termo bem mais preciso: sinistro. E olha, a diferença aqui não é só um detalhe, é uma mudança completa de perspectiva. Acidente soa como azar, né? Uma coisa que simplesmente acontece. Já sinistro aponta para causas, para algo que tem uma origem e que, na maioria das vezes, poderia ter sido evitado. E é justamente essa troca de palavras que serve como nosso ponto de partida. Porque no momento em que a gente deixa de lado a ideia de acidente, a gente abre a porta para uma nova forma de enxergar a direção, uma que nos coloca muito mais no controle. Esse é o primeiro passo para uma filosofia de condução que é de fato mais segura. Então a lógica é a seguinte: quando a gente chama um evento de sinistro, a nossa mente quase que automaticamente começa a procurar por uma causa. E onde tem uma causa, tem também uma chance de prevenção. Isso tira a gente da posição de vítima passiva das circunstâncias e nos transforma em motoristas proativos, que agem antes do problema acontecer. E essa mentalidade nos leva direto para o coração da nossa análise. Sabe, a maioria de nós aprendeu a tal da direção defensiva, que é basicamente reagir aos erros dos outros. Mas a proposta aqui é ir além, é evoluir para uma postura que é genuinamente preventiva. É onde a gente antecipa o perigo antes mesmo que ele dê as caras. E isso não é só uma ideia bonita, não. O manual define a condução preventiva com essas palavras aí. É um conjunto de técnicas, de procedimentos, pensados não só para a gente reagir a tempo, mas para ativamente impedir que o perigo se concretize. O objetivo final: criar um trânsito mais seguro para todo mundo. Organizado em 5 pilares. Eles são a fundação de tudo, o que transforma essa teoria toda em ação de verdade no dia a dia. E aqui estão eles: conhecimento, atenção, previsão, decisão e, por fim, a habilidade. Juntos, eles não são só uma lista. Pense neles como um ciclo contínuo que realmente muda o jeito que a gente dirige. Agora vamos mergulhar em cada um deles. O primeiro pilar é o conhecimento. É a base de tudo. E não é só sobre decorar as leis para passar na prova de direção, não. É sobre entender de verdade a legislação, conhecer os limites do seu próprio carro, o jeito que ele responde e, claro, saber o que fazer quando chove forte ou a pista está escorregadia. Depois vem a atenção. E a atenção aqui não é ficar olhando passivamente para frente. É um trabalho ativo, constante. Significa escanear o ambiente o tempo todo, ficar de olho em tudo que acontece ao redor, mas também olhar para dentro, perceber o próprio cansaço, o estresse e, claro, checar se o carro está em ordem. O terceiro pilar, a previsão, é onde a coisa fica interessante de verdade. É a habilidade de ler o trânsito, sabe? De antecipar o que os outros motoristas, ou um pedestre, ou um ciclista podem fazer. É enxergar o risco antes que ele vire uma emergência, ganhando aqueles segundos preciosos que fazem toda a diferença. E essa previsão se divide em duas. Tem a imediata, que é a do agora, como ver uma bola rolando para a rua e já saber que uma criança pode vir correndo atrás. E tem a mediata, que é o planejamento, como calibrar os pneus antes de pegar a estrada para uma viagem longa. As duas são absolutamente cruciais. Ok, então com conhecimento, atenção e previsão na mão, a gente chega no quarto pilar, a decisão. É aqui que o cérebro junta todas essas informações para escolher a manobra mais segura. É um cálculo super rápido que leva em conta a velocidade, tempo, espaço. A decisão certa às vezes é frear, mas às vezes pode ser acelerar ou desviar. E por último, mas não menos importante, o quinto pilar, a habilidade. É ela que coloca a decisão em prática. Pensa bem, de que adianta decidir frear se na hora H a pessoa pisa com tudo no pedal e trava as rodas? A habilidade é o que transforma uma boa decisão numa ação bem-sucedida. Agora, vamos juntar todas as peças. Esses 5 pilares não funcionam sozinhos, claro. Eles se conectam o tempo todo para criar um novo jeito de dirigir. Uma direção que é mais consciente, mais deliberada, com intenção. Então, resumindo de um jeito bem simples, use o conhecimento, mantenha a atenção, pratique a previsão, tome a decisão certa e execute com habilidade. É esse ciclo, rodando sem parar, que torna as ruas e estradas mais seguras para todo mundo. E a mensagem final que fica é esta: ser um motorista seguro não é um troféu que a gente ganha uma vez e pronto. É um estado de alerta, de engajamento ativo. É um processo mental que a gente precisa reiniciar toda santa vez que gira a chave na ignição.
Então, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Na próxima vez que estiver ao volante, em qual desses 5 pilares, conhecimento, atenção, previsão, decisão ou habilidade, vale a pena focar um pouco mais? Só de pensar nisso, a gente já dá o primeiro passo para uma direção mais segura.